princípios que estão dentro desse livro. Esse livro foi um presente que Deus nos deu, escrito a 4 mãos, como o pastor bem disse, com o juiz federal William Douglas, mas que tem nos surpreendido pela forma como ele tem sido fonte de ajuda para muita gente. Afinal de contas, todos nós enfrentamos lutas gigantes e problemas. Quem sabe você chegou aqui hoje de manhã e você está diante de uma grande batalha. Você está enfrentando um gigante, e nem sempre o gigante ele tem um aspecto físico. Ele às vezes está do lado de dentro da gente. E eu tenho descoberto durante a minha caminhada de que os gigantes mais assustadores, eles se levantam dentro de nós. É dentro de nós. É aqueles que vão para casa conosco, é aqueles que vão para a cama conosco, é aqueles que quando a gente põe a cabeça no travesseiro, parece que eles se tornam ainda maiores. E eu quero voltar os teus olhos para esse texto. É um texto conhecidíssimo de muitos, principalmente aqueles que têm mais vivência na vida cristã, que é a história de Davi e Golias. Você que foi criado dentro da igreja já deve ter ouvido histórias de Davi e Golias, de como um pastor de ovelhas vence um gigante sobre um aspecto de situações improváveis. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura baseado numa nova versão que tem sido amplamente divulgada no Brasil, e ela, inclusive, é a versão que é usada no livro. Todo livro tem citações bíblicas dessa nova versão, que é da editora Mundo Cristão, que, inclusive, eu vou lançar um novo livro pela Mundo Cristão em maio, agora de 2018, um livro sobre superação de limites, como é que você pode vencer os seus desafios e ir além das situações que têm impedido você de progredir. A Mundo Cristão lançou essa versão chamada Nova Versão Transformadora. Eu estou gostando muito da versão. Ela facilitou a linguagem bíblica. Ela não fez uma versão poética, nada disso. Ele pegou a Bíblia nos originais e fez uma atualização do vocabulário. E extraiu aquelas palavras assim que muita gente lia e não sabia o que significa. Concupiscência. Tem gente que não sabe o que é isso. Lê concupiscência e fala, Jesus, ajuda. Não sabe. Corruptibilidade. Então extraiu e colocou palavras mais simples. Então eu lendo aqui, não se assuste se a minha versão estiver muito distinta da sua, mas é apenas uma maneira mais fácil de você entender, porque também os números, por exemplo, aqui o texto fala de 50 ciclos de prata, 6 côvados. Então foi trazido para uma linguagem mais simples de entendimento. Eu leio a partir do verso 1º, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à sua frente. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos a lutar? Eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Talvez o início dessa história traduza de uma maneira mais precisa
a forma como os gigantes se levantam na nossa vida. Eles surgem sem avisar. Eles surgem, saem por detrás das fileiras com seus discursos ameaçadores. O formato dele é assustador. Gigantes vêm. Vêm com um diagnóstico, vêm com um problema na família, vêm com uma crise financeira, vêm com desemprego, e eles vêm e nos assustam. Nos assustam a ponto de fazer em nós a mesma reação que teve Saul e os seus soldados. O texto diz que eles ficaram aterrorizados, paralisados, porque alguns gigantes têm o poder de fazer com que tenhamos exatamente essa reação. A verdade é que cada um de nós tem a sua cota de problemas. É loucura da parte de qualquer pessoa achar de que durante o curso da sua vida você não vai enfrentar dificuldades. Eu tenho descoberto cada dia mais de que a nossa cota de problemas é inevitável de ser enfrentada. O próprio Senhor Jesus alerta os seus discípulos sobre uma realidade inexorável da vida humana. No mundo tereis aflições. Ele não diz, pode ser que você venha a ter aflições, se você não vigiar, se você não obedecer a palavra, se você não for crente, você vai ter problema. Não foi isso que Jesus disse. Jesus coloca de uma forma imperativa, no mundo tereis aflições. Você vai ter problema. No momento em que você nasce, você já vai ter que enfrentar as lutas da vida. Em cada fase da vida, você vai ter que enfrentar obstáculos e gigantes. Problemas. A verdade, entretanto, é de que muitos dos problemas podem ser evitados. Muitos dos gigantes que nós enfrentamos no curso da nossa vida foram criados por nós mesmos. Nós, por situações e por reações e por decisões insensatas, produzimos um cenário de problemas que poderia ter sido evitado. Coisas que nós falamos que não deveríamos ter falado. Crises no casamento geradas por uma incoerência da parte A ou B. Problemas na criação dos nossos filhos que geram no futuro problemas para ele, na condição do seu caráter, das escolhas que vão ter na vida, por conta de um ambiente dentro de casa que não foi ideal. É fato de que os problemas existirão, mas também é verdade de que muitos deles nós podemos evitar. A verdade na vida é de que a quantidade de sucesso que nós adquirimos é exatamente proporcional à nossa capacidade de vencer os obstáculos. Eu respeito alguém que supera e vence os seus problemas. Eu nunca vou gostar de ouvir pessoas que não têm histórias de experiência de lutar com os seus problemas e com os seus gigantes. Conte-me os gigantes que você derrubou e você vai receber da minha parte muito respeito. A coisa mais triste que tem é você ouvir de alguém de que ele não enfrentou problemas e não os venceu. Há um ditado popular, e é uma filosofia grega, que diz que mares tranquilos não formam bons marujos. A qualidade de um bom marujo é exatamente estabelecida pela sua habilidade de enfrentar mares turbulentos, águas bravias. Quanto mais problemas você tem, mais preparado você está para vencer outros problemas ainda maiores. Um gigante vem numa proporção a princípio pequena, mas ele vem como uma escola de formação para a sua vida, para prepará-lo para um gigante ainda maior. Eu sou pastor há muitos anos. Os problemas que eu enfrento hoje na vida ministerial, e eles existem, as dificuldades que surgem dentro daquilo que nós somos chamados a viver para servir o corpo de Cristo, existem numa proporção hoje muito maior do que eu as enfrentei quando comecei a minha carreira ministerial. Agora, Deus sabia de que cada etapa servia para me preparar para os gigantes ainda maiores que viriam. Como é que nós entendemos isso dentro do texto? Bem, você sabe que quando Davi é levado à presença de Saul, ele trata de uma forma muito clara e transparente de que ele estava preparado para enfrentar Golias. Por quê? Porque ele já havia enfrentado antes um leão e um urso. Se você parar para olhar a dimensão do problema, um leão tem um tamanho, um urso é um pouco maior e o gigante numa proporção ainda
maior. O que eu quero que você entenda hoje de manhã, por favor? Eu quero te ajudar a enxergar os seus problemas sobre uma nova perspectiva. Ao invés de você olhar para os seus gigantes e para os seus problemas como a possibilidade de uma derrota e de um fracasso, eu quero que você, a partir de hoje, enxergue a luta que você está enfrentando como a grande possibilidade de ser promovido a um novo nível. Quando você enfrentar esse problema e vencê-lo, você vai estar preparado para uma nova etapa na sua vida. Quando você foge das confrontações, quando você evita os gigantes, você está dizendo: eu não quero me preparar para um desafio maior. Quanto mais gigantes eu venço, mais preparado eu estou para um desafio novo e maior. Davi chega nesse cenário de batalha diante de um quadro onde as pessoas se sentem paralisadas pelo problema. Aqui é um segredo e obviamente eu não vou ter tempo suficiente nessa manhã para falar sobre todos os assuntos do livro. São 37 princípios sobre como você pode vencer os seus gigantes. Mas eu vou tentar de uma forma muito sucinta te ajudar a entender aqueles que eu julgo serem vitais e importantes para você assimilar nessa manhã. A primeira delas é você entender de que alguns gigantes podem ser evitados e eles devem ser evitados porque nós, ao obedecermos a palavra de Deus, nós evitamos muitos percalços da jornada. Por exemplo, tem muita gente que reclama que a saúde não está boa. Agora, vamos ser sinceros. Qual é a pessoa que pode reclamar da sua saúde no aspecto, por exemplo, esses dias, quando eu digo esses dias, cerca de alguns meses atrás, eu fui num cardiologista lá no Brasil. Dr. Fernando Rato é o meu cardiologista. Eu fui fazer um exame de sangue e eu faço todos os anos, chega essa época do ano, eu me preparo, porque afinal de contas eu tenho que cuidar da caixa aqui, porque senão se ela parar já era. Então eu vou e faço esteira, faço ecocardiograma, faço exame de sangue. E a primeira etapa no processo de você fazer um check-up é tirar sangue. Tirei o sangue, levei o resultado para o médico. Ele disse assim para mim: teu colesterol está alto. Eu não disse assim: Satanás miserável, aumentou o nível do meu colesterol, olha a cilada do inimigo. Não. Por que o colesterol está alto? Porque eu ando comendo de forma... Eu gosto de torresmo, gente. Fazer o quê? Eu creio que no céu vai ter torresmo. Eu creio que na entrada do céu vai ter um anjo com a bandeja na mão, distribuindo torresmo, dizendo: entra no gozo do teu Senhor, comendo um torresminho com limão em cima, para aquele que estrala, aquele que acabou de fritar, você joga, ele vai é esse, vai ter um anjo servindo torresmo. Eu disse para ele: pô, doutor, colesterol alto, você anda comendo de forma desregrada. Então, mais ou menos, eu gosto de uma boa carne com gordura, picanha com gordura, é bênção, é ou não é, gente? É bênção. Só que o colesterol começou a subir. O gigante da saúde, se eu não cuidar do meu colesterol, o que pode vir a acontecer? Eu posso ter obstrução de alguma veia, de alguma coronária, e pode me gerar um infarto, e aí o infarto foi gerado, você vai dizer: olha que luta, problema. Não, o gigante pode ser evitado da saúde se eu tiver uma vida regrada no que diz respeito ao que eu como. Há uma expressão popular que se diz aí, principalmente o pessoal da saúde, diz que você é aquilo que você come. Você é o que você come. Não adianta eu querer orar, vir num culto como esse hoje de manhã: Senhor, que o anjo do colesterol venha nessa manhã e com o toque poderoso das mãos de Jesus Cristo, todo o colesterol reduza para a glória de Deus Pai, e eu continuo comendo torresmo, e eu continuo comendo gordura. Funciona? Não. São gigantes que eu posso evitar. Por exemplo, o meu sogro faleceu faz 4 anos atrás. Ele converteu-se, mas antes de se converter, fumou muito tempo. Ele fumou mais de 30 anos. E por conta do cigarro, ele desenvolveu um câncer no pulmão. É um gigante que poderia ter sido evitado? Sim. Se ele não fumasse. O que eu quero que você entenda aqui hoje de manhã, por favor? Muitos dos problemas que você enfrenta podem ser evitados. Você pode mudar a sua postura, a sua conduta, a maneira como você lidar com as pessoas dentro de casa, a maneira como você se relaciona. Muitos dos conflitos são gerados por nós mesmos. É por isso que o Lamentações capítulo 3 traz uma verdade absoluta das Escrituras. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Nós reclamamos dos problemas que nós mesmos
criamos. Nós somos escravos e reféns das nossas próprias escolhas. Muito daquilo que poderia estar sendo evitado e deve ser evitado simplesmente pela decisão absoluta de que nós devemos ter hoje de manhã, de mudar algumas atitudes. Golias poderia ser evitado talvez porque Golias não nasceu com 2,90 metros. Não nasceu. Muitos dos problemas que hoje se tornaram gigantes na nossa vida poderiam ter sido tratados quando eles ainda eram pequenos. Não pense você que saiu uma notícia da maternidade filisteia: nasce um menino de 2,90 metros. Não. Dizem por aí de que a média de uma criança nascer, e eu vou usar aqui a medida no Brasil, se me permita de fazer isso, porque eu não conheço qual é a medida aqui exata, que uma criança é usada para medição na maternidade, mas normalmente no Brasil uma criança normal nasce de 47 a 51 centímetros. Normalmente ela nasce de 2,5 kg até 4. Apesar que eu já vi criança, eu nasci com 4 quilos. Já nasci criado. Normalmente, não adianta. Hoje eu tenho 1,83 m, mas eu nasci com 51 centímetros. O que eu quero que você entenda aqui, por favor, e aplique isso na sua vida, por gentileza. Os problemas que hoje você chama de gigante já foram anões, já foram pequenos. É uma palavra maldita que, se você tivesse pedido perdão lá atrás, não havia se transformado nessa raiz profunda de amargura que brotou no seu coração. Coisas simples, contas que se tornam impagáveis, começaram com uma fatura pequena. Tem gente que diz assim: meu cartão de crédito está impagável. Está impagável porque você não pagou quando a conta ainda era pequena. E você vai girando dívida, você vai enrolando dívida, você vai enrolando atitudes que você... Olha, eu tenho descoberto cada dia mais de que nós criamos os nossos próprios gigantes. Nós os alimentamos. A gente dá papinha para Golias. Que papinha, Golias? É papinha. E o Golias vai criando força, e Golias vai crescendo, e daqui a pouco aquilo que facilmente poderia ter sido vencido e derrotado se torna hoje algo assustador. Um pedido de perdão. Tem gente que rompeu com familiares, rompeu com pessoas, por conta de uma atitude da sua parte ou pela parte da outra pessoa, e você permitiu com que um sentimento, porque, queridos, se tem algo perigoso, é a amargura no coração. Ela vai brotando, ela vai crescendo, e até ao ponto de chegar naquilo que o autor aos Hebreus diz, que ela nos afasta de Deus. A raiz de amargura, quando brota, é por isso que você tem que arrancar no começo. Tenta arrancar um carvalho de anos plantado, é impossível, é muito difícil, você vai ter que ter esforço, você vai ter que gastar muito dinheiro, mas se você ainda arrancá-lo, quando ele for uma mudinha pequena, com as suas próprias mãos você vai e puxa. É a mesma coisa no que diz respeito a pecado na nossa vida. Práticas que nós começamos com pequenas coisas são as raposinhas que destroem o campo. E se a gente não tratar dessas pequenas coisas hoje, e eu não sei o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração nessa manhã, mas eu sei que de alguma forma Deus está falando com você. Coisas que você está fingindo que não existe. Fingir que não existe um problema não fará com que ele desapareça. Você vai ter que lidar com ele. Você vai ter que enfrentar o problema. De repente surge esse homem zarrão, 2,90 metros, afrontando o exército. Problemas que nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos o enfrentado lá atrás. Há alguns gigantes também que valem a pena. Sabia que tem gigante que vale a pena? Alguns gigantes que fazem a vida valer a pena. Por exemplo, quem aqui é solteiro? Levanta a mão, solteiro. Quem sabe agora, nessa manhã, ao levantar a sua mão, Deus entenderá como um pedido de socorro. Levanta, quem é solteiro? Solteiro, levanta a mão, muito bem. Normalmente, quem é solteiro tem um desejo, qual é? Qual é, gente? Casar. Casar, a pessoa faz, entra, faz não é, jejum. É ou não é? Entra numa aliança com Deus, vai para o monte orar, porque ela quer casar. Agora, quem aqui é casado? Levanta a mão quem é casado. Levantei uns que estão tão desanimados. Estou casado, fazer o quê? Casado. Vamos ser sinceros, nós estamos na igreja, não pode mentir.
Não pode mentir. E também não se sinta pressionado porque o seu cônjuge está do seu lado. Vamos ser sinceros. Viver a vida de casamento é luta ou não? Não, vamos responder com sinceridade. Não faz essa cara de crente para mim. É difícil ou não viver casado? Não é fácil, gente. Tem dia que você fala, Deus do céu, que prova é essa? Que luta. Ô Jesus. Agora, por que todo mundo quer casar? Porque casamento é bênção. Casamento é bênção. Quem foi que estabeleceu o princípio da união entre o homem e uma mulher? Deus. Tudo que Deus criou é bom. Mas não quer dizer que não seja difícil. Por isso que solteiro quer casar. Porque casar é uma bênção, gente. É melhor serem dois do que um. Está na Bíblia. Mas isso não quer dizer que é fácil. É um gigante que vale a pena você enfrentar. É por isso que você tem que lutar pelo seu casamento. É por isso que você tem que engolir sapo de vez em quando. De vez em quando você engole o brejo inteiro. É assim ou não é? Você engole. Oh, Jesus, quantos sapos, Jeová. Mas é para a glória. Por quê? Porque o casamento é bênção. É dentro da família. Quando você vai para o Salmo 127, o Salmo 128, você vê o que Deus produz dentro do ambiente conjugal. Dentro da família é bom ser casado, mas não é fácil. É um gigante que vale a pena. Eu, quando estou longe da minha esposa, eu desespero. Ela me faz falta. É a minha metade, é a minha melhor metade. Ela me abençoa. Tudo que eu vejo, tudo que eu faço, eu penso nela. Se eu estou num lugar, pode ser o mais bonito possível. Quando eu chego, não faz sentido se ela não estiver junto. Mas isso não quer dizer que nós não enfrentamos problemas. Isso não quer dizer que nós enfrentamos. É um gigante que vale a pena. Quem aqui tem filho? Filho adolescente. Filho é bênção? É ou não é? A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Vamos ser sinceros. Dá trabalho? Não é brincadeira, não. Gigante que vale a pena. Eu tenho 2 meninas. Eu faço tudo pelas minhas filhas. Eu me esgoelo, eu me esforço para oferecer o melhor para elas. Isso não quer dizer que não dá para, de vez em quando, chega nessa fase. As minhas meninas, a mais velha, eu vou falar nesse culto porque elas não estão aí. Na segunda eu vou ter que mudar a ilustração. Mas elas estão, a mais velha, adolescência, 14 anos. Acha que sabe tudo. É assim ou não é? É porque nós já tivemos lá também. E não fale porque você já viveu a mesma realidade. Agora, dá muito trabalho. Eu conheço casais que têm dificuldade para engravidar, que gastam fortunas para ter um filho. Porque criar filho não é barato. Quem tem pai... Quem é pai de menino, então, como eu, 2? Meu irmão, a luta, a prova é dobrada. Porque menino, você compra para ele um chinelo do Batman. Você compra para ele um shorts do Superman. É ou não é? E uma camiseta do Homem-Aranha. Ele fala, sou a Liga da Justiça. Estou feliz. É assim ou não é? Compra para uma menina para você ver. Dá um chinelo do Batman para uma menina. Ela vai dizer, está me estranhando, pai? A menina vai numa loja, ela quer combinar tudo. E ela vem assim, programada de fábrica, para gastar. Porque ela vem programada de fábrica, para gastar. É caro, dá trabalho, não é fácil, exige esforço, exige oração, exige tempo, exige dedicação. Mas são gigantes que valem a pena. Feliz o homem, diz a palavra, que enche deles a sua aljava. Gigante que vale a pena. Tem muitos gigantes que valem a pena. O gigante, olha, eu vou usar do exemplo pessoal, eu sou pastor. Eu pastorei uma igreja grande. Fui eleito agora para a maior igreja da nossa denominação no mundo. Somos 12 mil membros. É gente. Você pensa que... Olha, vocês dão trabalho. E quanto mais, mais trabalho. Mas são gigantes que valem a pena. Porque não existe recompensa maior do que cuidar do rebanho de Cristo. E eu não trocaria o que eu faço por dinheiro nenhum no mundo. Nenhum dinheiro do mundo. Você poderia me oferecer assim, presidir, ser CEO da maior companhia, receber um salário milionário por mês. Eu não trocaria pelo privilégio que eu tenho de apacentar o rebanho de Cristo. Mas dá trabalho, não tem horário.
O povo às vezes é incompreensível, mas há uma recompensa. É por isso que a gente faz, tem gigantes que valem a pena. Como é que você vai saber se um gigante vale a pena ou não? Vou te dar a dica. Se depois dele há uma recompensa. O que é que fez com que Davi decidisse enfrentar Golias? Aparecer? Não. Resolveu o problema de Israel? Não. Quando ele chega no arraial, qual a pergunta que ele faz? O que se dará a quem venceu o gigante? Tem lutas que você está lutando que não trazem recompensa nenhuma e você está gastando tempo com elas. Como é que você sabe se um gigante vale a pena enfrentar ou não? É se ele vai trazer algum tipo de retorno e recompensa ao enfrentá-lo. Tem gente que entra em discussão tola, que não traz recompensa nenhuma. Tem gente que entra em embate que não traz resultado nenhum, só está gastando o teu tempo, só está gastando o seu dinheiro, só está gastando as suas forças. E no final da história ninguém vai ganhar nada com isso. E eu às vezes entro. Hoje nós vivemos no mundo das redes sociais. Todo mundo tem rede social, é Facebook, é Instagram, é Twitter. Eu tenho tudo isso aí, não tem problema nenhum. Agora, eu fico me perguntando, se um dia você trouxer resposta para essa minha pergunta, eu vou te pagar um donut, que é o que dá para pagar ultimamente. Um donut. E aqui do coffee shop da igreja, que é uma benção. Eu já estou ajudando a fazer propaganda. A pergunta é, o que é que gente ganha discutindo com os outros no Facebook? As pessoas entram no embate teológico Facebook. E às vezes discute com a pessoa que não sabe quem é. E fica, não, porque... E fica numa discussão assim com um monte de post. Infinito. Eu falo, está gastando os dados. Porque lá no Brasil o dado é caro. O dado aqui está mais barato. Mas dado lá está mais... A pessoa entra, fica no Facebook, gasta tempo. O cara entra na madrugada. Discutir, não vai... O que você vai ganhar com isso? Nada. Vai orar, irmão, ganha mais tempo. Vai ler a Bíblia. Tem coisas, tem batalhas e discussões que você não vão ganhar nada com isso. Eu às vezes vejo marido e mulher discutindo por coisa boba. Onde nós vamos jantar, amor? Você decide. Mulher tem esse problema. Mas quando você decide, ela não concorda. É só na minha casa ou na sua também, meu irmão? Me ajuda aí, por favor. É assim, né? Oh, Deus, isso serve de alívio e preocupação ao mesmo tempo. Por que você diz assim, você decide bem? É assim na sua casa também? Aí você diz, vamos em tal lugar. Lá não. Aí você diz assim, não, então vamos em outro lugar. Ah, lá também não. Aí você diz assim, então escolhe. Falou, não, escolhe você. E nisso o tempo está indo. E tem gente que revolta. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para quem é casado aqui. Não vai mudar. Esquece. Se você tem alimentado uma falsa esperança de que um dia ela vai chegar com um cardápio pronto, dizendo assim, querido, hoje nós vamos jantar em tal lugar, eu já sei o que eu vou pedir. Isso aí, meu irmão, é simplesmente um desejo impossível de ser alcançado. Esquece. Esquece, porque isso aí é utopia da sua parte. Vai viver assim. Eu já sou casado há muitos anos e toda vez é a mesma coisa. E às vezes eu apelo para as meninas, para ver se elas ajudam, mas eu sei que é algo do problema do sexo feminino, porque elas também não sabem onde querem ir. Aí tem marido que revolta. Deixa. Não vai, o que você vai ganhar com isso? Nada. Às vezes o jantar é atrapalhado, às vezes uma crise dentro de casa é criada, porque não há recompensa nenhuma. Quem está me entendendo aqui diz amém. Você tem que se envolver com coisas que vão trazer recompensa para você. Por que você tem que lutar contra o pecado? Porque o pecado traz recompensa. Por que você tem que lutar por uma vida de santidade? Porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. O que eu quero que você entenda é de que tem gente que fica discutindo bobeirinha que não leva a lugar nenhum. Decida vencer os gigantes que vão levar você a um patamar mais elevado, que vão trazer recompensa. Olha o que foi proposto para Davi. Se você vencer o gigante, primeiro você vai casar com a filha do rei. O negócio já era bom. Ele era de uma família de gente desconhecida. Tanto é que quando ele derruba o gigante, a pergunta de Saul é, quem é o pai desse menino? Não sei quem é. É um desconhecido. Então, opa, peraí. Eu vou sair do anonimato e vou morar na corte real. Já tem vantagem. Segundo, vão pagar dinheiro. Opa, dinheiro. Dinheiro é bom. Se você não gostar, te dou minha conta, você deposita tudo que você tem para mim, não tem problema. Dinheiro é bom, não é, gente? É bênção. Dinheiro é bênção. Não pode amar o dinheiro.
Mas dinheiro é bênção. Terceiro, você não vai ter que pagar mais imposto. Meu irmão, se fizesse uma proposta para mim dessa hoje, eu ia ter briga para sair na mão da Golias, sim ou não? No Brasil, então, se essa proposta chega em janeiro, porque em janeiro tem IPTU, IPVA, e tem um monte de coisa, matrícula das crianças, tem um monte de coisa. Então o que acontece? Você tem que entender a recompensa que você vai ganhar. Agora, por que a gente tem que decidir enfrentar os gigantes? E aqui que eu quero terminar nessa manhã. Os gigantes existem, eu já falei, eles são inevitáveis. Alguns deles podem ser evitados e podem ser diminuídos pela atitude que você tem. Agora, como é que a gente aprende para vencer o gigante e sobressair nessa batalha com uma vitória nas mãos? Qual foi a atitude de Davi? Primeiro, que Davi não se deixa levar pela influência dos outros. O problema é de que quem nunca venceu o gigante vai dizer e tentar te convencer de que é impossível vencê-los. Cuidado. Nunca ouça uma pessoa pessimista. Os pessimistas têm o poder de nos tornar pessimistas. Quando Davi chega e faz a pergunta, o seu próprio irmão Eliabe diz: o que você está fazendo aqui, menino? Vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas, aquele trabalhinho lá sem importância nenhuma que o teu pai, o nosso pai, deixou você cuidar. O texto sagrado diz que Davi vira-se, dá as costas para Eliabe e prossegue. Você não pode dar ouvido a pessimistas. Você tem que aprender a manter o seu foco e a saber de que o Senhor que te chamou é poderoso para ajudá-lo a vencer cada uma das suas batalhas. Tem gente que está frustrado e desanimado, e o inimigo é sagaz. Ele é extremamente sagaz para colocar pessoas no nosso caminho com palavras desanimadoras que buscam nos fazer desistir do nosso plano de conquista. Segunda coisa que Davi faz, aprenda isso por favor. Ele não se deixa levar pelo discurso do gigante. O diabo continua usando da mesma tática que Golias usou naquele arraial ali no Vale de Elá. Ele vai continuar com o discurso dizendo: eu vou acabar com a sua vida. Eu sou maior do que você. Você não pode me vencer. Olha o meu tamanho, eu sou imbatível. Mentira. A arma mais poderosa que o inimigo continua usando são as palavras que têm o poder de entrar na nossa mente e drenar a nossa força e a nossa fé. Você não pode dar ouvido ao discurso do inimigo. O que é que Davi faz? Davi ouve o discurso do inimigo, mas ele contrapõe o discurso do inimigo com a sua declaração de fé. Quando você vai ao texto sagrado, eu queria que você, para a gente terminar, voltasse para ele hoje, pela essa manhã, por favor. Quando ele vai, ainda no versículo 45, por favor. Davi responde ao filisteu e diz: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor. Anota isso aí em algum lugar, por favor. Nunca tente enfrentar os gigantes na sua própria força. Sobre a ótica humana, todo gigante é imbatível. Sobre a ótica divina, todos eles vão cair. É aqui que você tem que ajustar. O problema é que você está tentando vencer as suas batalhas olhando para os seus próprios recursos. Ele diz: você está usando os recursos humanos, arma, escudo, lança, mas eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor. E queridos, lembrem-se daquilo que talvez você deve saber de cor e salteado. Quando Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Você tem que ajustar a sua postura diante das batalhas. Você tem que acreditar de que você vai nessa batalha não segundo os teus recursos e a tua força. É por isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje de manhã. Não importa quais sejam os gigantes que você está enfrentando, se você enfrentá-los em nome do Senhor, cada um deles vai cair para a glória de Deus Pai. Outra coisa que Davi faz, ele faz uma declaração profética. Você precisa profeticamente declarar que algo vai acontecer mesmo antes dele ter acontecido. Olha o que Davi faz, ele muda o desfecho da história, porque olha o que Golias, que representa o inimigo da nossa alma, faz. Ele diz: olha, você menino, versículo 43, eu sou um cão para que você venha até mim com um pedaço de pau. Ele amaldiçoou Davi. Olha o que ele diz no versículo 44: venha cá e eu te darei a sua carne, as aves e aos animais selvagens. Ele berrou Golias. O que Golias estava falando? O desfecho dessa história vai ser esse. O diabo faz isso conosco. Ele está dizendo: teu casamento vai ruir, a tua saúde não vai ser recuperada,
As tuas finanças não vão conseguir ser pagas. O problema que você está enfrentando não tem saída. Ele vai querer definir como vai terminar a sua história. Você não pode aceitar. Olha o que Davi faz. Davi reage com uma palavra profética, versículo 46. Hoje, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Eu o matarei. Olha como ele dá os detalhes de como a coisa ia terminar. Eu o matarei. Eu cortarei a sua cabeça. Ele tinha vencido Golias? Não. Ele já tinha cortado a cabeça de Golias? Não. Ele tinha espada? Não. Mas olha só, há poder naquilo que você declara pela fé. Tudo aquilo que pela fé você ousar declarar, vai acontecer. Davi diz: eu vou derrubar você, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou dar os cadáveres dos seus homens, as aves e os animais selvagens, e todo mundo vai saber de que há Deus em Israel. O que você tem que fazer diante dos problemas que você está enfrentando hoje? Declare profeticamente que a vitória vai acontecer. Você precisa declarar com toda a sua fé, crendo de que o impossível é possível em nome de Jesus. Davi diz: olha, você pode ter vindo com um discurso de derrota, de fracasso, mas eu quero declarar que sobre a minha vida não vai prevalecer aquilo que você diz. O que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o ministério, sobre tudo aquilo que eu sou, é aquilo que o Senhor disse a meu respeito. E Deus me disse que Ele me trouxe aqui para derrubar você, e você vai ser oferecido como prêmio. E o texto termina no versículo 47. Todos saberão que o Senhor salva o seu povo, não com espada, nem com lança. Outro princípio que você precisa aprender, por gentileza: Deus vai usar recursos que você não sabe quais são, mas que a vitória vai chegar. Isso vai acontecer. Você não pode ficar preso a essas coisas. Todo mundo vai saber de que não é com espada nem com lança. Queridos, pare de olhar para os seus poucos recursos. Pare de olhar para aquilo que você tem nas suas mãos apenas. Davi o enfrenta, e o texto é claro em afirmar, no versículo de número 50, de que assim Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, porque não tinha espada. Tudo que você precisa para vencer o seu gigante, Deus vai proporcionar, mesmo que você não tenha. Eu quero terminar nessa manhã dizendo categoricamente sobre a sua vida: tudo que você precisa para vencer os seus desafios, para derrubar os seus gigantes, Deus vai proporcionar para você. O que você precisa hoje de manhã é sair daqui crendo e declarando: os meus gigantes vão cair. Não importa quais sejam, não importa o tamanho dele, não importa quanto tempo eles tenham me enfrentado. Hoje eu vou tomar a decisão de enxergar o problema sobre uma nova ótica e entender de que aquilo que até então eu achava que era para me derrotar, vai me promover, porque através dessa história é que Davi saiu do anonimato e assumiu o seu lugar na história de Israel. Aquilo que você acha que veio para te matar, vai te promover. Aquilo que você entende que veio para te parar, vai te fazer avançar para a glória de Deus. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar contigo nessa manhã, por favor. Vou convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. E de uma forma muito rápida eu quero te fazer um convite. Talvez hoje pela manhã você tenha entrado por essas portas, ou mesmo nos acompanha aí onde você está, seja aqui nesse mesmo país ou num outro lugar, num outro continente, e você está enfrentando lutas, está enfrentando desafios, problemas. Alguns se tornaram grandes demais, gigantes, e você tem fugido deles, você tem procurado não enfrentá-los, você os evita. Mas você hoje ouviu uma palavra da história de um jovem hebreu, de que contra todas as possibilidades ele decide crer de que Deus é maior do que as suas lutas. Deus é maior. E hoje de manhã o Espírito de Deus fala contigo dizendo: eu vou te ajudar a vencer, mas você tem que acreditar de que eu sou maior do que tudo isso. E eu quero te fazer um convite. Se o Espírito do Senhor falou com você hoje de manhã, e você precisa tomar uma atitude, realinhar o teu coração com a palavra, quem sabe você não precisa sair do seu lugar, vir nesse altar e dizer: Senhor, eu vou obedecer a tua palavra, e eu vou ao altar nessa manhã dizendo: eu vou vencer este gigante,
eu vou tomar uma atitude de fé e eu vou declarar de que essa vitória é certa em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus falou com você, peça licença do seu lugar, vem aqui para o altar. Venha lutar com o seu gigante aqui. Enquanto você sai do seu lugar, vem esse altar. O Espírito de Deus vai estar dizendo para você: é nessa atitude que você vai ver os gigantes caírem. E enquanto você está nesse altar, o cenário da batalha vai começar a ser transformado. Enquanto você está nesse altar, o cenário da batalha vai ser: pastor, eu tenho tanta luta, é luta da saúde. Querido, o nosso Deus é poderoso nas batalhas. Ele é invencível. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Não é a sua que ele vai perder. O problema é que você tem perdido algumas batalhas porque você tem tomado para si a batalha. Mas se você entregar nas mãos de Deus hoje de manhã, se você buscar e ajustar o seu foco, dizendo: Senhor, está aqui a luta, problema, dificuldade. Se você fizer isso hoje de manhã, você vai ver que um a um os teus gigantes vão cair. Você vai ver lutas. Pastor, eu tenho lutado contra um pecado, pastor. É difícil, querido, eu sei que é difícil. Mas no poder da fé, você vai vencê-lo. Deus vai te dar força. Você vai vencer esse vício, você vai vencer essa prática. Eu não sei o que é. Eu não sei aquilo que você hoje tem rotulado de gigante na sua vida. Pastor, eu tenho um problema conjugal, é difícil. Olha, eu tenho permanecido junto, mas não é fácil. Deus vai te ajudar. Deus vai transformar a sua casa num lugar de bênção, num lugar de milagres. Deus vai ajustar o seu relacionamento. Deus vai mudar corações. Mas você tem que hoje de manhã tomar uma atitude de vir para esse altar e dizer para Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. E declare pela fé, assim como Davi o fez. Hoje a tua vitória começa hoje. É hoje. Não é amanhã, não é segunda-feira, não é terça, não é na virada do ano. Porque tem gente que acha assim: não, 2018, não, é hoje. Hoje todo mundo vai ver de que há Deus na sua vida. As pessoas vão ouvir o teu testemunho. Você vai poder ser uma prova viva do poder de Deus na sua vida. Mas começa hoje. Tome os seus lábios agora e use-os para declarar profeticamente. E comece a usar os seus lábios para desenhar, pelo poder da fé, como vai terminar essa história. Os meus filhos vão vir para a igreja. O meu marido vai se converter. Eu vou conseguir vencer essa enfermidade. E todo mundo vai ver de que há Deus na minha vida. Todo mundo, o cenário de batalha da sua vida vai ser usado para coroar a glória e o favor de Deus sobre você. O que está acontecendo na sua vida vai ser a grande oportunidade para Deus ser exaltado. E o testemunho que vai ser produzido através da sua vida vai gerar fé suficiente para outros crerem. O texto diz que depois que Davi vence Golias, o coração dos soldados que estava desanimado se enche de ânimo. E eles então se lançam contra o exército filisteu, porque eles haviam então testemunhado de que aquilo que antes era impossível havia se tornado possível. Quando Deus agir na sua vida, vai servir de testemunho e ânimo para outras pessoas. Tem muita gente que está só esperando você vencer o seu gigante, para produzir no coração deles fé suficiente para enfrentar os seus próprios gigantes. Pai, nessa manhã nós, diante da tua palavra, lançamos a nossa esperança e a nossa fé. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que os problemas existem, eu sei que as dificuldades são muitas, mas a tua palavra diz que no Senhor nós faremos proezas. Não há nada que lhe seja demasiadamente difícil, Senhor. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Ajuda cada um destes nesta manhã, alguns aqui no altar, outros aí mesmo sentados, e tantos outros nos acompanhando do outro lado do mundo. Pai, que esta palavra produza fé para acreditar de que o impossível está mais perto de ser alcançado do que eles podem imaginar, de que eles possam ajustar a sua conduta e de que eles possam agora, em nome de Jesus Cristo, declarar de que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro que durante essa semana nós vamos ouvir o barulho de gigantes caindo por terra. O Senhor vai usar esse cenário de medo, de susto, de afronta, para promover a história de famílias e de pessoas aqui. E todos saberão através dessa batalha de que tu és presente na nossa vida. Eu quero abençoar a cada um destes no
poder que há no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos desde já com ações de graças. Amém e amém.